Olá, seja bem-vindo ao dia 63 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de Deuteronômio e para hoje os capítulos são 14, 15 e 16. E eu quero falar com vocês sobre o capítulo 15, sobre pobreza, gente. Vamos ver o que o Senhor fala sobre pobreza. Gente. Tem gente que distorce a palavra do Senhor com tanta facilidade e fala como se fosse assim, uau! Mas vamos entender o que o Senhor fala sobre pobreza. Capítulo 15, verso 1 diz: Ao final de cada 7 anos, vocês devem cancelar as dívidas. Este é o modo como isso será feito. Todo credor que emprestou alguma coisa ao seu próximo dará por pago o que havia emprestado. Não exigirá pagamento do seu próximo ou do seu compatriota, porque a remissão do Senhor é proclamada. E aí você tá achando que Serasa é uma bênção. Ai, o Serasa, depois de tanto tempo, sai, limpa o nome. Onde será que eles pegaram isso? Onde? Ah, na Bíblia. Gente, eu costumo falar aqui, e eu falo isso com muito temor, que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos, que nós falamos, tem um princípio bíblico. Tá na Bíblia de algum jeito. Começou na Bíblia. Ou a pessoa distorceu, ou ela pegou aquilo e levou para a vida e aplicou na vida dela e tal. Então, eu particularmente, que eu estudo muito desenvolvimento humano, para entender como que funciona o cérebro, comportamentos, relacionamentos. Até agora eu não vi nada de, a Bíblia não tem respaldo para isso. Às vezes não tem mesmo, mas não tem por quê? Porque a pessoa pegou aquilo e distorceu, até que você não consiga mais enxergar a Bíblia naquilo, você não consiga mais enxergar a verdade bíblica por trás daquilo. Porque a Bíblia, ela é a palavra da verdade. Ela é a verdade, ok? Ou você pega a Bíblia e você tem a Bíblia como seu manual de vida sobre a revelação de quem Deus é, sobre o plano do Senhor para nós. Por isso que a Bíblia, eu creio nela de capa a capa, que para mim é revelação, ou você crê nela como um todo. Mas quando você começa a olhar a Bíblia e falar assim, isso aqui é verdade, isso aqui não é, aí as coisas começam a sair do eixo. Por quê? Porque você está acreditando numa coisa que é meio verdade, é meio mentira. Ou você tem a Bíblia como verdade e e pauta a sua vida seguindo esses mandamentos, esses princípios que aqui são revelados e conhece esse Deus que aqui é revelado. Lógico que Deus é infinito, Ele é soberano e Ele é muito maior do que nós vemos aqui. Mas aqui manifesta a grandeza dele, né? Só que Deus deixa esse respaldo para nós, né? Quando ele fala assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que eu tenho preparado para vocês. Ou seja, tem coisas ainda que nós não vimos, não ouvimos, ou seja, nem na Bíblia está escrito o que Deus preparou para nós. Então Deus sim é um Deus de surpresa, Ele é grande, Ele é infinito. Mas o essencial, a base está aqui, está na Bíblia. Então, ou você tem a Bíblia como a base, como a estrutura, como ela mostra assim, tipo, Deus está nisso mesmo, Deus não está. Por quê? Porque aqui está revelado a vontade do Senhor. A base está aqui, não foge daqui. Tanto que Deus fala, não acrescente nada a essa palavra aqui. Né? A própria Bíblia fala, ai daquele que acrescentar alguma palavra ou retirar alguma palavra do que está escrito aqui, nesta Bíblia, nesta palavra. Então a Bíblia é base para tudo. Então você está achando aí que o Serasa, como eles são bonzinhos, como eles chegaram no planejamento. Certamente ele estava lendo a Bíblia e falando, olha, vamos cancelar as dívidas a cada 7 anos. Só que no caso do Serasa, se não me engano, são 5, né? Se eu não me engano, são 5 anos no Serasa. Mas aqui, ó, se cancela, vamos cancelar. Então, tá falando o seguinte, olha, a cada 7 anos, tanto que aqui no título da minha Bíblia tá, o ano do perdão das dívidas. É por isso que lá na frente, né, os espertinhos falam, Jesus, quanto devemos perdoar? Jesus fala, 70 vezes 7.
O 7 não é à toa, porque eles esperavam chegar no 7º ano para eles perdoarem as dívidas. E Jesus fala, não, você não vai mais esperar 7 anos, você vai perdoar todos os dias. O perdão ele tem que ser constante na nossa vida, porque senão nosso coração fica duro e a gente já vai ver por quê. Então, assim, é o ano do Senhor. Então, este é o princípio. Então, ó, vocês vão começar a praticar esse perdão e vocês vão liberar os seus irmãos. Verso 3. Do estranho, vocês podem exigir o pagamento da dívida. Quem é o estranho? Os estrangeiros, ou seja, fora. Então, assim, povo de Israel. Dentro de vocês, vocês que são uma família, vocês que são um só povo, vocês que são irmãos, vocês vão perdoar as dívidas uns dos outros. Agora, no 7º ano, você pode cobrar a dívida dos estrangeiros, quem é fora do povo. Aí ele continua, mas os que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado. Então, no 7º ano, de novo, verso 3. Do estranho, ou seja, do estrangeiro, fora do povo, vocês podem exigir o pagamento da dívida. Mas o que tiverem emprestado aos seus compatriotas, vocês devem dar por quitado aos seus irmãos. Verso 4. Por que que vocês vão fazer isso? Porque, gente, eu amo os para quê na Bíblia. Começa a reparar, toda vez que a Bíblia coloca um se, que é a condição, ó, se você fizer aquilo, você tem isso. E o para quê, ou seja, o propósito. O propósito. O Senhor sempre revela o propósito, é muito difícil, tá? Tem coisa que é mistério? Tem. E Deus fala, porque eu quero e ponto. E não me irrita, como foi o caso de Moisés. Basta, não me fale mais nisso. Mas geralmente o Senhor fala o para quê. Verso 4. Para que não haja pobre no meio de vocês, porque o Senhor Deus de vocês os abençoará ricamente na terra que lhes dá por herança, para que vocês tomem posse dela. Ou seja, a terra é rica. O propósito do Senhor é que não haja pobres. E vocês ficam achando aí lindo o voto de pobreza. Ai, meu Deus, agora eu peguei. Não, mas calma, deixa eu me retificar aqui. Deixa eu me retratar. O voto de pobreza, quando ele é feito segundo o direcionamento do Senhor, por temor ao Senhor, por falar, Senhor, eu não quero, porque eu entendo que riqueza corrompe o meu coração. Então eu vou fazer um voto de pobreza, porque o meu voto é o jeito que eu quero adorar o Senhor, depender do Senhor para tudo, é uma coisa. Amém. É o direcionamento do Espírito Santo na vida dessa pessoa, falando, olha, as riquezas te corrompem. Então, tem pessoas que a riqueza realmente corrompe, então ela faz um voto de pobreza, mas ela faz um voto com o Senhor, para o Senhor, e não tem nenhum glamour sobre isso. Por quê? Porque é o quebrantamento dela diante do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, amém. Mas tem um outro tipo de voto de pobreza, que é aquela pessoa que acha lindo ser pobre, que ela tem orgulho de ser pobre. Então, ela não está dependendo do Senhor para a provisão. A própria pobreza corrompe o coração dela. Ela prefere ficar mendigando, pedindo esmolas, mas por orgulho. Entende? Então, tem 2 tipos. Então, cuidado, porque o propósito do Senhor aqui, muito claro, para o povo, para quem é filho, para quem é família de Deus, é que não haja pobre. Por isso que o Senhor, ele fala, porque o Senhor, o Deus de vocês, os abençoará ricamente na terra. Ou seja, a terra, gente, produz riqueza. Deus nos abençoa generosamente. Nos faça generosos, para que não haja pobres no nosso meio. Verso 5. Se apenas ouvirem atentamente a voz do Senhor, ó, o se, para e o se, né? Tá aqui. Seu Deus, cumprindo todos estes mandamentos que hoje lhe ordeno. Verso 6. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Assim vocês emprestarão a quem? A muitas nações, mas não tomarão empréstimos. E dominarão sobre muitas nações, porém elas não terão domínio sobre vocês. Amém. Gente, cuidado. Na teologia da prosperidade, tem muita gente que pega só esse verso 6 e faz as pessoas ficarem repetindo como mantra e falando, eu sou o cara, eu empresto, mas eu não peço emprestado e não sei o que, tal. Mas se você não leu todo,
Isso não se cumpre na sua vida. Não se cumpre. Quem é que não pede emprestado? Quem? Você tem que ler antes. Aqueles que ouvem atentamente a voz do Senhor e cumpre todos os seus mandamentos. Então há um condicional para você emprestar e não pedir emprestado. É vida com o Senhor, é ouvir a voz do Senhor. E se você vai um pouquinho antes, ouvir a voz do Senhor eu não quero pobre no meio de vocês, então vocês não vão ficar cobrando os seus irmãos. Vocês vão quitar as dívidas, você vai considerar como quitado, ou seja, acabou. Não vai ter opressão no meio de vocês. É isso que o Senhor está direcionando. Então, se eles cumprissem isso daqui, de não oprimir os seus irmãos, de ter as suas dívidas como quitados, dos estrangeiros, ou seja, tanto que ele fala assim, vocês vão emprestar para outras nações, mas para a sua própria nação vocês não vão emprestar. Entendeu? Então, cuidado. Cuidado, que muitos ficam pregando aí riqueza, de acordo com o verso 6, mas não lê o capítulo todo. Não lê os versículos anteriores. Por quê? Porque a vontade do Senhor é que não haja opressão no nosso meio, no meio da família de Deus. Deus detesta isso, Deus detesta qualquer tipo de opressão com seu irmão. Tanto que a palavra do Senhor também diz que se você emprestar para o seu irmão, não cobre juros. Ou seja, você não pode explorar o seu irmão. Isso para Deus é muito sério. E então Deus, esse Deus justo, que ele fala assim, eu vou abençoar vocês, mas eu vou abençoar de tal maneira que não vai ter pobre no meio de vocês. E como que não tem pobre no meio de vocês? Se eles praticam esse princípio tão básico. Olha, empresta e no tempo certo considera como quitado. E continuando aqui, verso 7. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam seu coração, nem fechem as mãos ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que tiver necessidade. E é tão lindo que quando a gente for ler lá no livro de Atos, quando começam as pessoas a se converterem, eles falam, não havia nenhum necessitado no meio deles. Porque tudo eles vendiam, compartilham, eles compartilhavam as refeições, eles oravam juntos, não havia um necessitado no meio deles. É cumprindo essa palavra aqui, o verso 8. Não pode ter necessitado no nosso meio. Então, se você tem alguma coisa, que essa coisa é imediatamente uma necessidade do seu irmão, supra a necessidade dele. Porque Deus não se agrada se você tem algo sobrando e o seu irmão passando fome, seu irmão passando uma necessidade. E aqui não é necessidade de fome. Ele fala tudo aquilo que tiver necessidade. Pode ser fome, pode ser dinheiro, pode ser roupa, pode ser uma viagem. Gente, eu tô necessitando de uma viagem. Se você quiser me abençoar com uma viagem, eu tô aceitando. Perdão, Deus. Mas é sério. Então é tudo que ele tiver necessidade. Educação dos filhos, a própria educação, uma faculdade, um curso, um trabalho. Vocês devem abrir a mão. O que é abrir a mão? Você está retendo. Para de reter. Abre a mão. Verso 9. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam, está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas, fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos para com seu compatriota pobre e vocês não lhes deem nada. E ele clame ao Senhor contra vocês e vocês sejam culpados de pecado. Que agora eu vou começar a orar direito. Mas, gente, isso é muito sério. Deus, quando ele trabalha a generosidade no nosso coração, ele fala assim, eu que dou conta da sua vida. Abra sua mão e seja generoso. Compartilhe tudo que você tem, porque sou eu que cuido de você. Sou eu que te abençoo. E eu te abençoo para você abençoar os outros. A começar por quem? A começar pelos seus irmãos de fé. A começar pela sua família, a começar pela sua nação. Então, aqui no capítulo 15, ele sempre deixa muito claro
quem é compatriota e quem é estrangeiro. Então, muito cuidado. Você aí que está esperando a prosperidade sobre a sua vida, começa a pensar o quanto você realmente é generoso com tudo que Deus te dá na mão. Pensa, reflete de novo, verso 8. Deve abrir mão para lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que ele tiver necessidade. Então, tem gente que tem falta, sei lá, você pode cuidar de alguém que está doente, você pode fazer comida para alguém que está com fome, você pode dar tudo que Deus colocar na sua mão. Você tem a obrigação de compartilhar. O seu coração precisa ser moldado para que vocês... Então ele fala assim, cuidado. Então tinha gente que fazia o quê? Nossa, eu não vou emprestar agora no 6º ano, porque eles seguiam todo um calendário juntos. Então não é 7 anos a partir do momento que você emprestava, não. Era dentro daquele calendário. Então tinha lá os anos, né? Tanto que tem o ano do jubileu, 50 anos e tal. Então tem um calendário que eles seguiam. Então, dentro desse calendário, a cada 7 anos. Então, eles podiam olhar o calendário e falar, poxa, tá no 6º ano. O ano que vem é o ano do perdão das dívidas. Então, eu não vou emprestar. Porque se eu emprestar hoje, o ano que vem eu vou ter como quitado e eu não vou pegar esse dinheiro de volta. Eu não vou pegar isso de volta. Entendeu? Olha só. E você achando que a maldade começou com a tecnologia. Verso 10. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa, porque por isso o Senhor seu Deus os abençoará em todas as suas obras e em tudo o que vocês empreenderem. É o seu coração que precisa estar limpo, estar puro. Vocês devem dar, vou falar de novo, verso 10, capítulo 15, verso 10. Vocês devem dar livremente, sem maldade no coração, quando lhe derem o que ele precisa. Por quê? Porque foi por isso que o Senhor, o seu Deus, o te abençoou. Então você pensa que Deus está te abençoando porque você é lindo? Não, Deus está te abençoando porque através da sua vida ele vai abençoar outras pessoas. É através da sua vida que pessoas são abençoadas. Deus coloca em você uma ideia, uma empresa, para gerar empregos, para abençoar muitas famílias. Deus coloca, te abençoa, para começar na sua casa, uma casa de bênção, para abençoar outras famílias, outros lares. Então, é para isso que Deus te abençoa, não é para você ficar se achando, não. É que eu sou queridinho do Senhor, é tudo meu, não sei o quê. Agora eu tô vendo aí uma galera de, seus bobões que não acreditam em Deus, porque eu acredito em Deus, eu ando de jatinho, você continua andando andando de ônibus. Para com isso, para de seguir esse povo também. Para. Que Deus, ele não vai dar um jatinho para ele ficar esfregando na cara dos outros de, eu tenho, você não tem, porque eu confio mais em Deus, Deus me abençoa e não abençoa você. Mentira do capeta. Deus derrama bênção sobre a vida de uma pessoa, derrama prosperidade, derrama riquezas emocionais, materiais, financeiras na vida de uma pessoa para ela ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Não para ela ficar esfregando que ela é abençoada e outro não. Isso não vem de Deus. Sim, falo mesmo. Verso 11. Aí nessa parte, gente, olha isso. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Na terra. Por isso eu ordeno a vocês que livremente abram mão para o seu compatriota, para o necessitado, para o pobre que vive na terra de vocês. Que Deus está falando assim. Gente, eu sou... Porque Deus... Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é um Deus de riqueza. Ele fala assim, vai ter aqueles que não vão querer me seguir, vai ter aqueles os rebeldes, né? Sempre vai ter os pobres, sempre vai ter aquele que é o do contra, que não quer ser rico, sempre vai ter. Mas eu tô falando pra você. Eu ordeno você que livremente abra mão, abra o seu tesouro, abra tudo que é importante para vocês e compartilhe com seu compatriota, com seus irmãos.
eu ordeno. É uma ordenança de Deus, é por isso que a gente obedece. Não é para ficar negociando com Deus. Ai, Deus, mas fulano é folgado, mas fulano é isso. Se Deus te mandou, vai lá e faz. Não fica reclamando, não, que é pior. Então, gente, sobre prosperidade, sobre Deus é um Deus de riqueza. O propósito do Senhor, Deus não quer que haja pobre no nosso meio, que haja exploração, que dinheiro seja mais importante do que Ele nas nossas vidas. Deus nos abençoa porque Ele é bom, mas Ele nos abençoa para alcançar os outros. Então, nós vivemos, né, na questão do crediário, da dívida, né, até falei do Serasa e tudo mais. Mas o que Deus tem para nós é uma vida de abundância. Então, nós precisamos pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração, saber se tem alguma maldade que precisa ser corrigida. Como eu falei, do voto de pobreza. Francisco de Assis, São Francisco de Assis, ele fez voto de pobreza por causa disso, porque ele ficava assim, tem muita corrupção nessa riqueza, isso está me corrompendo, isso não é bom, então eu vou fazer esse voto ao meu Senhor. E teve muitas pessoas que o seguiram. Ok. Todo mundo tem que fazer voto de pobreza? Claro que não. Mas todos nós temos que fazer o voto de obedecer o Senhor, sem questionar. Abrir mão, compartilhar tudo que nós temos para abençoar outras pessoas, porque essa é a vontade do Senhor. Amém? Amém. Pai, eu quero orar, Senhor, pelos nossos corações. Pelo meu coração, pelo coração dos meus irmãos que estão ouvindo este áudio agora. Ó Pai, sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, essa maldade, Senhor, esse egoísmo, essa avareza, Senhor. Livra-nos, Senhor, deste mal. Nos ajuda, Senhor, a enxergar o que o Senhor já colocou nas nossas mãos para compartilhar com aqueles que têm necessidade. Que possamos ter o olhar do Senhor para ajudar aqueles que são pobres. Pobres de espírito, pobres de emoções, pobres financeiros. Abre, Senhor, os nossos olhos para ver, o nosso coração para amar. E que possamos, Senhor, obedecer a sua ordenança de perdoar as dívidas, de perdoar, Senhor, as dívidas de quem o Senhor já nos mandou perdoar. Também, Senhor, de abençoar aqueles que o Senhor já nos mandou abençoar. É o que eu te peço, Senhor, que tenhamos esse coração dispostos a te obedecer em toda e qualquer situação. É o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.